Eita, amém. E aí, se lembra onde foi que nós paramos? Eu me lembro. Acho que o senhor vai iniciar o vídeo. Isso. Do que fala o capítulo 20? A prisão de Satanás por 1000 anos. A gente conhece essa passagem também como o quê? Milênio, né? E isso também vai ter o milênio e o juízo final logo em seguida. Vamos primeiro tentar ler aqui a respeito do milênio, amém? Então vamos do versículo 1 até o 10. Amém? Eu vou ler 2 versículos, irmãos, leem 2, vai passando adiante. Em nome do Senhor Jesus, como a gente já faz. Capítulo 20, então, primeiro versículo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande candeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Podem ir. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem as 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, na segunda morte, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá e enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as agitar em batalha. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas o fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Amém. Até aí, meus irmãos. Depois a gente continua, se der tempo, o juízo final que começa no versículo 11. Amém? Vamos lá. Primeiro, gostaria de saber dos irmãos, como a gente sempre fez, o que chamou aí a atenção dos irmãos em relação ao início do capítulo 20. A prisão de Satanás. Certo. Ele é preso durante quanto tempo? Amém. E ele é preso aonde? No abismo. No abismo, né? Se lembra que esse abismo já apareceu antes? Por exemplo, foi nesse abismo que os gafanhotos, aqueles anjos demoníacos, foram soltos. O anjo desceu do céu, a estrela caiu do céu como um anjo, e esse anjo ele tinha a chave do abismo, e ele abriu essa chave do abismo, e de lá saíram aqueles espíritos demoníacos chamados também de gafanhotos, que tinham como rabos de escorpião que picavam as pessoas queriam morrer e não conseguiam. Se lembram disso? Então não é a primeira vez que esse abismo aparece. Só que agora ele aparece para prender o dragão. Amém? Antes era para soltar esses outros anjos demoníacos. Certo?
E aí o que acontece? O dragão é preso durante esses 1000 anos. Depois que ele é preso, o que acontece? Aí a partir do versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Certo. Quem são esses que foi dada a autoridade de julgar? Isso. Não, mas aqui também diz mais um pouquinho, irmã Érica. As almas daqueles, o quê? Foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, né? E a sua imagem, não receberam o sinal. Então, provavelmente, quem são esses que estão governando junto com Cristo? Amém, glória a Deus. Então, Jesus Cristo promete, nas suas cartas já lá das 7 igrejas, no início de Apocalipse, que Ele dará autoridade àqueles que persistirem contra as idolatrias que estão rondando as igrejas, para que eles reinem junto com Cristo. E esta profecia começa a se cumprir aqui. Certo? Esta profecia começa a se cumprir aqui. Então, não somente Cristo reina. Quem é que reina junto com Ele? Os santos. Especialmente os mártires, que foram perseguidos durante o período da grande tribulação, e que não negaram a palavra de Deus e permaneceram fiéis. Amém? Né? Aí, vamos lá. Além de reinarem, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Então, parece que antes desse milênio existe o quê? Antes do milênio, uma ressurreição, concordam? Né? Show! Então, vou botar aqui como se fosse a linha do tempo, ok? Então, pelo relato, vamos primeiro pelo relato bíblico que está aí. Vamos supor que aqui os 1000 anos, tempo de 1000 anos. 1000. Certo? Amém? Só que antes de começar aqui o período de 1000 anos, há uma ressurreição. Certo? Por quê? Porque se essas pessoas que estão reinando com Cristo, elas foram degoladas, é lógico que elas então morreram e ressuscitaram para poder reinar com Cristo, né? Se elas foram degoladas. Amém? Tanto é que diz aqui, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então essa ressurreição aqui, é a primeira. Estamos interpretando ao pé da letra o que está escrito aqui. Amém? Certo? Mas aí ele deixa subentendido que há uma segunda. Ele não diz que há, mas parece deixar subentendido. E quando é que ocorre essa segunda, então? O que os irmãos acham? Diz mais. Certo, irmã Andréa? Lá no versículo 13 diz: e deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um. Mas nesse período de tempo aqui, onde é que está então essa segunda ressurreição? Aqui, no quadro, minha. Eu boto ela onde? Eu boto ela aqui, boto ela aqui, boto ela aqui. No final. Amém. A segunda ressurreição. Dá para enxergar aí? Dá, Bárbara. Certo? Primeira ressurreição. Então passa. Por isso que João diz, não reinaram até que. Os outros, não ressuscitaram até que se passassem os 1000 anos. Ok? É isso que é dito aqui, Esta é a primeira ressurreição. Certo? Bem-aventurado os santos e aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e com Cristo reinarão com ele 1000 anos. Então, bem-aventurados são esses daqui, da primeira ressurreição. Por quê? Porque
reinarão com ele durante 1000 anos. Estamos interpretando ao pé da letra. Daqui a pouco a gente vai entrar nos detalhes. Calma. Certo? Acabaram-se 1000 anos, então, no versículo 7. O que acontece com Satanás? Não. Antes. Versículo 7. Ele é solto. Né? Ele não estava preso nos 1000 anos. Então aqui, ó, no finalzinho aqui, ó, o creca, né? O coisa ruim, sete pele, que o pessoal chama, é solto, estava preso, estava preso, só que aqui ele é solto. E o que ele faz quando ele é solto? Certo. Aí, é muita gente ou pouca gente? Muita gente, como a areia do mar. Linguagem semelhante aos descendentes de Abraão, se lembra? É muita gente, né? É muita gente. Então, ele junta essa galera para quê? Qual é a intenção dele juntar essa galera? Para a batalha. De novo, lembrem-se, algumas interpretações, João volta a tratar temas que ele já tratou anteriormente, que inclusive a gente viu 2 semanas atrás, se eu não me engano. Capítulo 19, certo? Então, alguns interpretam, não, isso daqui é outra batalha. Mas a linguagem dessa batalha, inclusive, é a mesma linguagem da batalha anterior. E o versículo pelos quais as duas se baseiam é a mesma passagem, que é a passagem de Ezequiel, certo? Que a gente já abordou, ok? Deixa eu ver aqui se a minha Bíblia de referência ela dá 28, na Ezequiel 38, certo? Ezequiel 38 vai falar sobre a batalha de Gog e Magog, ok? O que acontece? São povos que se levantarão no final dos dias, segundo Ezequiel, para batalhar contra o povo de Deus e trazer punição da parte de Deus para o povo de Deus. Mas o povo de Deus conseguirá vencê-lo pela misericórdia do Senhor. Amém? Pastor, Pode dizer. essa primeira ressurreição, quem é que faz parte num total dela? Calma, vai chegar lá. Calma. Guarda aí, presbítero, guarda. Vamos primeiro interpretar o pé da letra. Então, essa galera reunida para a última batalha, conforme Ezequiel, não só Ezequiel, Isaías também previu, certo? Primeiro Isaías, depois Ezequiel. Mas quem especifica mais é Ezequiel. Subiram e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada. Mas o que foi que Deus fez? Deu vitória, fez descer fogo, Do céu e os consumiu. e os consumiu. E depois o que foi que ele fez com Satanás, com a serpente? Para o lago de, certo? Aí agora, não, minto, não é a serpente não. Foi, eu estou pestando. O diabo que o enganava foi lançado num lago de enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Quando é que a besta e o falso profeta foram lançados? No abismo, quando foi aberto o abismo? Não, no final da batalha do capítulo 19, certo? No final da batalha, vamos aqui, 19. E via bestas e os reis da terra e os seus exércitos reunidos. Novamente, de novo para quê? Para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais com que enganou e receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então, no capítulo 19, a besta e o falso profeta foram lançados nesse lago de enxofre. Agora, quem é lançado?
O diabo. Você lembra que tem a trindade, né? A falsa trindade, melhor dizendo, né? A besta e o falso profeta inaugurou o lado. Isso. Só que agora chegou a vez do... Depois de 1000 anos. Então, se a gente for abordar cronologicamente, a besta e o falso profeta foram lançados antes. E o diabo depois. Certo? 1000 anos. Ele ficou preso, falando do diabo, ficou preso, é solto, tem uma revolta, junta uma galera para se revoltar contra Deus e tal, e tal, e tal. Depois ele perde e é lançado num lago de enxofre. Amém? Esta é a visão que nós temos se a gente for interpretar aqui ao pé da letra. Certo? E os dois do mesmo jeito, ó, serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Aonde Apocalipse deixa claro que esta punição é uma punição eterna. Eterna. Certo? Alguns acreditam na doutrina do aniquilacionismo, aonde as almas não pagarão eternamente. Mas a gente não faz uso dessa doutrina. A gente acredita que, claro, que vai ter gradações de punição lá, mas que isto será o que? Para todo sempre. Amém? Aí vamos lá. Vamos agora. Pessoal, deixa eu lhe dizer logo de cá. Essa daqui é um dos pontos mais discutidos dentro do livro de Apocalipse. Mas, com certeza, né? Sem perder de vista, é um dos mais discutidos entre as diversas doutrinas, entre as diversas igrejas. Né? E eu acho, debatido entre os teólogos e tudo mais. Então, se você ler, eu acho que esse ainda é mais, viu? Esse ainda é mais do que a marca da besta. Certo? A marca da besta é muita especulação, né? Vai ser, isso, é aquilo, não sei o que lá e tudo mais. Mas aqui é questão de interpretação mesmo. Não é questão de interpretação a respeito do livro de Apocalipse. Este autor aqui, o Scott McKnight, junto com o Richard Baltman, ele diz, olha, eles são bastante taxativos em relação a isso. Ele diz, e essa discussão toda é até certo ponto, digamos assim, viu? Besteira. Besteira como assim, pastor? Antes que os irmãos se escandalizem, né? Essa discussão toda parece não ser tão importante dentro do livro de Apocalipse. Para eles, então, o reino de 1000 anos é apenas uma representação, é uma representação da vitória do povo de Deus e da vitória que Deus dará a este povo, certo? Que Deus dará a este povo, com algumas características desta vitória. Então, é mais uma passagem dentro do livro de Apocalipse, em que Deus reivindica o seu povo para si, diante das perseguições da Babilônia, do falso profeta, do dragão e... do diabo, né? O dragão e o diabo são os mesmos, o falso profeta, o anticristo e o anticristo, né? Então, este para Scott McKnight é mais um momento em que Deus reivindica, mesmo diante das perseguições, um povo para si, chamado povo de Deus, e dar livramento para este povo, mesmo diante das perseguições, certo? Aonde ele deixa claro algumas características. Então, para eles, João não está dizendo o como Deus faz, mas ele está dizendo o que Deus faz, e não como, dando significado. Que significado seria esse? Que no final dos tempos, quem é que é vitorioso? É o povo da besta? O povo do dragão? É o povo de Deus. Quem é que vai prevalecer? Jesus Cristo. Como é que vai ser essa prevalência? Deus reinará, governará, terá autoridade sobre todas as coisas. Certo? Amém? Então, outro ponto que ele deixa claro aqui, Deus não precisa, por exemplo, é uma grande discussão entre os teólogos,
Deus não precisa destruir a sua criação, certo? No final dos tempos. Ele só precisa expurgar o pecado dela e não destruí-la, certo? E não destruir. Reformar é muito diferente de construir tudo de novo, né? Beleza? Ok? E que Deus vai chamar o seu povo para vencer e ser vitorioso em relação a isso, em todas essas perseguições. Então, é este o nível que Scott McKnight e o Richard Bauckham diz, ficar discutindo com isso é tão simbólico para eles, estou dizendo a perspectiva deles, é tão simbólico que existe algumas coisas que não se encaixam se a gente pegar aqui o reino de 1000 anos. E eles dão um exemplo assim que eu fiquei encucado. Por exemplo, vamos lá. Se a igreja, vamos agora voltar aqui para o quadro. Se a igreja estiver reinando com Cristo durante esses 1000 anos, amém? E ele se lembra a perspectiva pré-tribulacionista desse reino literal aqui, certo? Aqui teve o que? A tribulação antes, ok? O que aconteceu com a igreja aqui, hein? Antes da tribulação? Foi para os céus. Só que Paulo diz lá em Tessalonicenses que antes da igreja ser arrebatada, o que acontece aqui quando a igreja é arrebatada? Os mortos revivem e os que estão vivos têm os corpos transformados em corpo glorioso. Amém? Então, se a gente for para essa perspectiva pré-tribulacionista, quando a igreja sobe para estar lá nos céus, vou botar uma nuvenzinha aqui, lá nos céus, certo? Ela já sobe com o corpo glorioso, porque Paulo deixa isso muito claro lá em Tessalonicenses, né? No piscar de olhos. Mas nós os vivos, né? Paulo estava vivo na época, nós não precederemos os que morrem. Os que morrem serão ressuscitados e nós teremos os nossos corpos transformados. Ele é muito claro em relação a isso. Então, quando a igreja sobe, ela já sobe com o corpo glorioso para estar nos céus. Até porque ela vai estar no céu, né? Para estar no céu tem que estar com o corpo glorioso. Enfim. Então, e ela volta no final da tribulação, né? Se ela volta com o corpo glorioso, concorda? Isso. Né? Não voltou com Cristo? Capítulo 19, versículo... Segundo a visão pré-tribulacionista. Acho que é o versículo 11. Isso, versículo 11. Ela voltou aqui no versículo 11. Pá. Capítulo 4 ela subiu. Capítulo 19 ela voltou para reinar com Cristo. Beleza. Só que vocês percebem que durante esse reinado de 1000 anos, aí tem a primeira ressurreição, certo? E tem a segunda ressurreição. Tem uma galera aqui nos 1000 anos que não está com o corpo glorioso. Concorda? Sim ou não? Sim, aqueles 144 mil. Não necessariamente. Por que vai ter uma galera aqui que não está com o corpo glorioso? Como é que vai haver uma revolta aqui no final de pessoas com corpos gloriosos? São aqueles que não creram. Isso. Né? Certo? A revolta só pode ser com aqueles que são contrários à palavra de Deus, concorda? Né? Então, durante esses 1000 anos aqui, vai ter gente que não está com o corpo glorioso, porque vai ter revoltantes no final da história. Concorda? Né? Aí a gente fica perguntando, oxe, mas peraí, como é que vai ser isso? Né? Uma população mista, com gente com corpo glorioso e outros com não corpo glorioso? Estranho. Aí o questionamento aí é do ver se é espiritual ou se é físico. Né? Calma, vamos chegar lá. Calma. Adianta as coisas não. Né? Certo? Estranho, né? Como é que vai ter gente com corpo natural, como os nossos hoje, né? E gente com corpo habitando junto com gente com corpo glorioso no mesmo reinado. Outro fato.
a pergunta que não quer calar: como é que vai surgir revoltantes aqui, não é? Se no final do capítulo 19, aquela leitura que eu fiz, certo? Onde a besta e o falso profeta, termina o 21 assim, vamos para o 19 e o 21. A besta e o falso profeta foram para o lago de enxofre, amém? Amém. Vamos para o 21. E os demais, o que aconteceu com os demais? Uma espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Parece que sobrou alguém daí? E todos os exércitos fartaram das suas casas. Parece que sobrou alguém? Se no capítulo a gente está lendo cronologicamente, se a gente está lendo, estou lendo cronologicamente, presta atenção. No capítulo 19, quando há a guerra aqui, no finalzinho do capítulo 19, quando Jesus Cristo volta com a igreja para reinar e guerreia contra as nações, parece que não sobra ninguém. Contrário, porque na batalha, o falso profeta e o anticristo são lançados no lago de enxofre e os demais são mortos pela espada que sai da boca do cavaleiro branco, do cavaleiro que monta o cavalo branco. Então parece não sobrar ninguém. Aí a galera, o que acontece? Para poder interpretar, não, sobrou. É porque João não foi detalhista. Não, a linguagem dele no capítulo 19 parece que não sobra ninguém contrário. E os demais, ele bota os dois primeiros e os demais, e não sobra ninguém, né? Este parece ser, não, esses os demais foram só aqueles que foram arregimentados para a batalha. Então existiam aqueles que apoiavam o falso profeta e o anticristo, mas não participaram da batalha. Está entendendo como é que interpreta? Então, só aqueles que fizeram parte do exército da última batalha é que foram mortos. Então tinha uma galera, digamos assim, que torcia pelo diabo, pelo anticristo e pelo falso profeta, mas que não batalharam. Então, que quer inventar o que não está escrito, não está escrito no livro. eu estou indo na onda, minha filha, eu estou indo na onda, certo? É que está escrito que foram mortos, que não deixou, foi pela árvore, não aceita, e vai inventar um negócio que não está escrito. Certo? Amém? Então, existem algumas coisas que não, assim, se a gente for interpretar, fica meio confuso, né? Algumas perguntas que estão sem resposta, certo? Amém? Aí, vamos lá. E esse reino, a pergunta que o presbítero fez aqui, agora chegou a hora. Será que ele então é literal ou ele é simbólico? Eita! Aí é que a discussão é grande E mesmo. a prisão é literal ou simbólica também? Que tipo de prisão é essa? Por exemplo, grandes teólogos, viu? Como o grande Osborne, esse teólogo que eu mais consulto aqui, que é desse calhamaço aqui, que é esse livro de Apocalipse, um dos melhores em língua portuguesa, comentários, ele acredita que esse reino é literal. Usa umas passagens de Isaías, né, que o leão andará com a ovelha e comerá pasto, né? É de uma forma literal, os que creem literalmente. Eu já acho que o leão, que essa passagem de Isaías, que o leão andará com a ovelha e tudo mais, não é nem neste reino, certo, Diago? É nos novos céus e na nova terra que vem depois do reino de 1000 anos. Eles interpretam assim, quem acredita no reino literal, certo? Ok? Será que no novo, depois daqui, tem um novo céu e a nova terra, ok? A nova criação, né? Recriação de tudo, beleza? Então, essa parte do o leão andará, seria com o novo céu e na nova terra, na recriação de tudo, e não aqui no seu reino de 1000 anos. Amém? Aí eu pergunto, olha só, há um reino de 1000 anos,
vamos supor aqui, né? Há um reino de 1000 anos, existem algumas coisas que não se encaixam, né? Há um reino de 1000 anos, onde é 1000 anos de Deus, de Jesus Cristo governando em paz. É um reino justo, é um reino de amor, um reino de justiça, de paz, né? Aí passaram-se os 1000 anos, Jesus, o diabo é solto, de repente junta uma galera grande. Não é uma galera pequena não, é uma galera grande. Como a areia do mar. É isso que me não parece não se encaixar, tá entendendo? 1000 anos de Cristo governando, ou seja, parte dessa galera grande que passou aqui, claro, né, nasceram pessoas aqui e tudo mais durante esses 1000 anos, se a gente for interpretar o reino na terra, beleza? Mas essa galera ficou assim, né, incubada, foi durante esses 1000 anos? Oh, não, a gente vai aceitar o reino de Cristo e o reinado dele só de fazer de conta, mas a gente mesmo é do time do Satanás, a gente é do time do capiroto, né, do sete pele, a gente está aqui só fingindo para não ser punido, né, durante esses 1000 anos. Quando chega no final de 1000 anos, a gente percebe que essa galera que estava fingindo é uma galera muito grande, é como a areia do mar. Tá entendendo? Certo? Não é pouca gente não, meus irmãos. Certo? Pode dizer, Pedro. Esse reino não pode ser do céu, não. Aí, ó, vamos lá. Existem várias interpretações, que inclusive naquele estudo que eu mostrei tem o diagramazinho dessas interpretações. Existe a interpretação pré-milenista, que é essa, ó. Jesus Cristo volta antes de um reino literal aqui na Terra. Isso é a pré-milenista. Pré por quê? Porque qual é o ponto principal de Apocalipse? É a volta de Jesus Cristo. É a parousia. Concorda? Parousia, né? A volta dele então ocorre antes dos 1000 anos. Pré-milenista. Antes. Amém? Existe a visão amilenista e existe outra, são dando só as 3 principais, após milenista, certo? Então vamos lá. Pré-milenista é a visão mais conhecida entre nós pentecostais, inclusive dentro da Igreja de Cristo. Por quê? É a visão típica, né, da doutrina da Assembleia de Deus. Certo? Amém. O pré-milenismo, então, considera, presbítero, que este reino aqui é um reino literal. Literal. É um reino mesmo na terra, onde Jesus Cristo vai reinar, e no final o diabo vai ser solto, e vai ter uma revolta, né? Durante 1000 anos. Tem gente aí, dentro dos pré-milenistas, tem gente que diz, não, é 1000 anos mesmo. É 1000 anos. Outro diz, não, isso é um número simbólico. É um espaço de tempo, não é? Completo. Um espaço de tempo completo determinado por Deus. Um espaço de tempo longo e grande determinado por Deus, onde os 1000 representam isso. Certo? Eu acho que é mais simbólico do que literal. Mas nem todo pré-milenista acha que os 1000 anos são literais mesmo. São 1000 anos. Ok? Nem todo. Pastor, outra pergunta. Se esse reino, segundo os pré-milenistas, for literal, como é que fica a prisão? Porque a prisão de Satanás, ela tem que ter um sentido com o reino. Se ele for literal, a prisão tem que ser literal. Se ela for espiritual, se ela for uma prisão espiritual, o reino é espiritual. Estou entendendo. Se você for interpretar literalmente o reino, tem que interpretar a prisão também de forma literal. E como se prende espírito, né? Como é que se prende espírito, né? É uma corrente espiritual. Né? É uma corrente espiritual que o anjo usou para prender o Satanás. Essa é a interpretação. Mas vamos lá. Mas eu entendi o seu ponto de vista. Realmente, né? Se eu for interpretar que o reino é literal, a prisão de Satanás também é literal. Qual é a grande vantagem que esse pessoal tem, né, de interpretar os 1000 anos de forma literal? E eu vou depois postar um vídeo no grupo que mostra um teólogo mostrando os 2 pontos de vista principais. Depois eu posto.
o seguinte, capítulo 19, 20, 21, 22 parecem realmente obedecer uma sequência cronológica. Parecem. Que João coloca nos capítulos. E eu vi. E ele encadeia as suas ideias através destes vários eu vi. Mas como eu já expliquei, nem sempre aquilo que João vê em sequência é aquilo que vai acontecer em sequência. A visão de João pode ser sequencial, mas a aplicação dela no tempo não necessariamente é sequencial. Certo? Uma vez que a visão representa uma coisa que vai acontecer, visto que Apocalipse, todo o livro de Apocalipse é um tipo de literatura, pessoal. O livro de João não é o único Apocalipse da cultura judaica cristã. Você tem 1º Enoque, tem 2º Enoque, tem 4 Esdras, tem vários livros, certo? Pastor de Hermas, certo? Aonde eles usam de simbolismos. É comum desta literatura. Amém? Mas vamos lá. Beleza, se ele for literal. Outra questão que os amilenistas. Esse A vem do que aí? O que vocês acham? É 100, né? A é 100. 100 milênios. Ok? Eu não gosto muito do termo, tanto é que lá no estudozinho eu tirei o termo, tem lá milenista, porque é muito conhecido, mas eu coloquei reino espiritual. Certo? Então, para estes amilenistas, não existe reino? Não existe. Só que este reino é um reino espiritual e não literal. Quem é que interpreta deste jeito? Presbiterianos, batistas. Não, batistas não. Batistas tradicionais interpretam literal. Os novos batistas, alguns outros, interpretam como espiritual. Certo? Mas presbiterianos e igrejas reformadas, né? Eles interpretam como reino espiritual. A gente está vivendo nele. O milênio, então, para os amilenistas, o reino espiritual, esses 1000 anos aqui é o quê? É desde a morte, desde o dia de Pentecostes, morte e ressurreição de Cristo, Pentecostes, ok? Até a sua segunda vinda. Estes são os 1000 anos. É um número simbólico. Certo? E que tipo de reinado é este? Já que é um reino, né? É um reino espiritual e não um reino literal, aonde Jesus Cristo tem chamado um povo a segui-lo e a entrar neste reino, que é o povo da igreja. Certo? E ele já reina, mas ele reina onde? Nos céus. Ele reina nos céus. Irmãos, o fato de Jesus Cristo já reinar nos céus, eu não estou dizendo que essa interpretação aqui ela está totalmente correta ou essa daqui está totalmente, não é isso. Mas o fato de Jesus Cristo já reinar nos céus nos dias de hoje, isso é fato consumado dentro da Bíblia. Totalmente consumado. É só você, dentro do próprio livro de Apocalipse aqui, quando você vai para o capítulo 4 e 5, é o Cordeiro que está sentado junto com Deus no trono. É o Cordeiro que todo mundo se curva, né? É para o Cordeiro que todos se curvam. Quando João tem a visão celestial das coisas que estão acontecendo, o Cordeiro já reina. Quando Pedro vai pregar lá em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, ele diz que Jesus Cristo já reina. Quando Estevão é apedrejado, Estevão vê os céus abertos. E quem é que está à direita de Deus, Pai, reinando?
depois leiam a introdução de Romanos, não é só para Pedro e para Estevão, não. Quando Paulo se apresenta a Romanos, ele diz: Jesus Cristo, aquele que reina. Não é aquele que vai reinar, não. Jesus Cristo, aquele que reina. Quando Paulo, você pode ler o capítulo 1 de Romanos, que Paulo diz isso claramente, que Jesus Cristo já reina. Ok? Então, para João, para Paulo, para Pedro, para Estevão. Então parece ser o quê? Um entendimento comum de que Jesus Cristo já reina na igreja primitiva. Eu acho que tem outros, irmão, tem outras passagens, tem mais outras, certo? Só que ele reina nos céus e na terra para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, que é a igreja, certo? Qual é o problema dessa visão aqui? Vamos lá. Então, o problema, digamos assim, a principal dificuldade da visão amilenista é esta prisão de Satanás. Como assim? Satanás, ele está preso, concorda? Aqui a passagem. E a linguagem dessa passagem parece dizer que ele está preso, digamos assim, e bem preso. Que ele está totalmente restringido durante esses 1000 anos. A passagem de Apocalipse, irmão, estou lendo a passagem de Apocalipse. Claro, se eu for interpretar essa passagem de forma literal, porque, lembra vocês, os pré-tribulacionistas, eles prezam pela interpretação literal. É uma forma de eles abordarem o texto. O que eu acho complicado, especialmente em um livro simbólico como o livro de Apocalipse. Mas amém, é a forma deles interpretarem, paciência. Ok? Mas vamos lá. Então, se a gente for interpretar o capítulo 20 de forma literal, parece que Satanás não está restringido, mas ele está totalmente preso, certo? Subjugado mesmo. A visão amilenista, então, que é a do reino espiritual, eles dizem o seguinte: não, essa linguagem de João aqui em Apocalipse é uma restrição que Satanás não vai mais o quê? Ter domínio sobre as nações. Satanás não vai ter mais domínio sobre as nações. O que o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro logo após a morte e ressurreição do nosso Senhor, o que ele relata? O que a narrativa de Atos relata? A história da igreja. Em que sentido? Histórico, né? Especificamente em que propósito? Crescimento para onde? O livro de Atos, então, mostra, segundo a interpretação amilenista, Satanás não tendo mais poder para enganar as nações. E o Evangelho agora tendo poder e autoridade para se expandir a todas as nações. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando chega lá em Atenas, ele diz: olha, vocês cometeram um erro, mas foi no tempo da ignorância. Agora, Deus levantou a Jesus Cristo, nosso Senhor, e esse tempo da ignorância acabou. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Deus não está mais deixando vocês sendo enganados por Satanás. Eu estou trazendo aqui a verdade. Vocês que não são judeus, ele estava em Atenas. Ele estava em Atenas. Quando Jesus Cristo, vamos lá, irmão, morre e Deus ressuscita Jesus Cristo. Como é que Jesus Cristo volta? Depois de ressurreto. Esbanjando o quê? E se ele esbanja a autoridade, qual é a autoridade que ele repassa para os apóstolos?
Mais especificamente. Oi? Não entendi. De rei, certo? Não, mas mais específico, ele manda os apóstolos fazer o quê? Jesus Cristo diz: olha, foi-me dado o quê? Percebeu que isso aconteceu na sua morte e ressurreição? Que ele volta assim: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. E logo em seguida ele chega e distribui a autoridade para os apóstolos. E agora vocês vão por Samaria, né? Vão da Judéia a Samaria até os confins da terra. Certo? Então, para os amilenistas, quando Jesus Cristo morre e renasce, ele, sendo entronizado como rei, como Deus, ao lado de Deus Pai, ele restringe a ação de Satanás para não mais enganar as nações e permite desta forma com que o Evangelho e o reino de Deus se expanda. O reino de Deus se expandindo, isso é perca para o reino do inimigo. Certo? Isso é perca para o reino do inimigo. Vou dar outro exemplo. O próprio ministério de Jesus Cristo. Eu salvei aqui as referências. Mas chega um momento em que o Senhor, salvei aqui numa imagem, o Senhor chega assim e diz: olha, quando o Senhor está expulsando demônios, né, no seu ministério e tudo mais, ele chega e faz uma expulsão de uma possessão, certo? E na expulsão dessa possessão, ele diz, se eu não me engano, é Mateus 19, 28. Ok? Mas tem Marcos também. E ele diz na expulsão dessa possessão: olha, ninguém pode entrar no terreno do inimigo se antes não o dominar, não amarrar, não é a mesma linguagem que parece de amarrar Satanás. De amarrar, ele não chama nem Satanás, de amarrar o valente. Se lembram dessa passagem? Então, o próprio Jesus Cristo, no seu ministério, ele está dizendo: olha, a minha chegada, a chegada do meu evangelho, a chegada do meu reino, na minha pessoa, é o quê? É a prisão de Satanás. Certo? Porque aonde eu chego e o Espírito Santo de Deus convence, ali Satanás não tem poder. Ali ele está amarrado, dominado e não tem. Certo? Se você pegar o Evangelho de Marcos, Marcos dá prioridade à derrocada do reino de Satanás e à ascensão do reino de Deus através de Jesus Cristo, através das várias expulsões demoníacas que Jesus Cristo faz. Isso aí também fala, né? Que ia chegar no reino, né? Com Jesus apontando para Cristo. Certo? Quando chegam e acusam a Jesus Cristo de dizer: olha, ele expulsa pelo príncipe dos demônios. Aí Jesus Cristo: mas como é que pode um reino se levantar contra o seu próprio reino, ser expulso pelo rei dos demônios? O que é que Jesus Cristo está dizendo? Está dizendo: não, o meu reino é o reino que derrota o reino dos demônios. É de natureza contrária. A minha chegada é a chegada de tudo que é bom, de tudo que é perfeito, de tudo que é justo. O reino de Satanás é de tudo que é injusto, mentiroso e mal. Como é que posso eu, então, que trago justiça, paz e benevolência, pertencer ao mesmo reino e me levantar contra o reino ao qual eu pertenço, se eu tiver de acordo com o que vocês estão dizendo aí, que eu pertenço ao reino de Beelzebul? Quando Jesus Cristo expulsa os demônios lá do Gadareno, os demônios reconhecem. Ele diz: olha, ei, tu vê nos aperrear, falou isso, né? Tu vê nos aperrear antes do tempo. Está entendendo? Quando Jesus Cristo chega, o que acontece?
A chegada do reino de Deus é a expulsão do reino de Satanás. E os evangelhos deixam isso muito claro, especialmente o evangelho de Marcos, certo? Então, os amilenistas então interpretam dizendo, olha, essa linguagem aqui, Satanás ele está restrito, ele não tem poder para ir de encontro à expansão e à obra missionária do evangelho na igreja. Jesus Cristo agora sob debaixo de toda a autoridade, ele reina, e ele debaixo dessa autoridade, ele enviou missionários para pregar o evangelho a todas as nações. E aonde esse evangelho chega e o Espírito Santo de Deus convence, Satanás bate de retirada. Não tem quem resista à obra do Espírito Santo de Deus. Esta é a interpretação amilenista. Essa interpretação, pastor, aí, Isaías 42, ele... Pode ler, presbítero. Isaías 42, 1 até o 9, ela se encaixa nesse diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pois sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a voz da sua praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a luz de perfume. Em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito e as terras do mar aguardem a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fogo de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça como arqueiro seu nome, e te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois não a darei a outro, nem a minha honra se vai descobrir. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas vos anunciam, e antes que sucedam, por vos farei. Isaías 42. Amém. Amém. Isso mesmo. Achei a passagem, Marcos 3, 27, que é aquela passagem que Jesus diz, pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro que o amar. Certo? Isso é Jesus Cristo, no ministério dele. Certo? Ainda tem outro, Isaías 24, viu, presbítero? Isaías 24, 21 e 22 diz o seguinte, naquele dia o Senhor castigará os exércitos celestiais nas alturas e os reis na terra. Eles serão reunidos como presos numa cova e trancados numa prisão. Certo? Depois de muito tempo serão punidos. Diz essa passagem de Isaías. Certo? Amém? Deixa eu ver aqui. Qual é o problema dessa visão amilenista? Né? Que alguns dizem, não pode ser, não pode, né? Quem é do reino literal. Né? É porque existem algumas passagens no Novo Testamento em que parece que o diabo reina. Parece. Certo? Vamos lá. Paulo em 2 Coríntios 4:4 diz o seguinte: ele cegou a mente dos incrédulos, o diabo, né? Mas perceba que Paulo aplica isso aos incrédulos, ok? Né? 1 Pedro 5:8, muito famosa, né, que a gente conhece, diz que o diabo está como um leão ao derredor, como que ruge, procurando quem possa tragar, né? Certo? Mas o próprio Pedro coloca o nosso escape em Jesus Cristo, nosso Senhor, contra esse leão que ruge. O que parece então que o diabo, sim, ele tem poder, mas sobre aqueles que são deles, e não sobre o povo escolhido de Deus. Certo? O poder de fazer o que bem entende, não é? João 12:31 chama o diabo de o príncipe deste mundo. Mas se lembre que para João, o mundo é um mundo de iniquidade. Não é do povo de Deus. Certo? E o mundo não é toda a humanidade, mas são aqueles que são mundanos, né? Distantes de Deus. Isso, né?
Beleza? Olha, diz mais, né? Príncipes deste mundo de trevas. Deste mundo de trevas, certo? Exércitos espirituais da maldade. O apóstolo Paulo fala em Efésios 6:12. Então, parece que essas passagens descrevem sim um reinado de Satanás que pode ter domínio sobre os que são dele. E é um domínio espiritual, né? Isso, né? Claro que o domínio espiritual leva a pessoa a cometer coisas injustas, a cometer pecado e tudo mais, porque é dele. Mas para os que são de Jesus Cristo, nosso Senhor, aí ele não tem esse domínio. Certo? Aí ele não tem esse domínio. Beleza? Essa é a visão amilenista, aonde esse reino é um reino espiritual. E aonde, preste atenção, esta primeira ressurreição aqui, esta é a primeira ressurreição, finalzinho do versículo 5, ok? Né? Os pré-tribulacionistas, né, não acham que vai ser a primeira ressurreição aqui antes do 1000 anos, ok? Aí vem a grande discussão a respeito dessa primeira ressurreição. Poxa, se tem a primeira, provavelmente tem a segunda, né? Aqui, né? Tem a segunda ressurreição. E existe uma galera que não participa da primeira ressurreição. E estes, pelo contexto, deixa claro que quem não participa dessa primeira ressurreição são os incrédulos. Né? São aqueles que são do time do Creca, do Satanás, do falso profeta. Quem participa da primeira ressurreição são os salvos. São eles que reinarão com Cristo. Certo? E os que não participam são os incrédulos. Ok? Amém? Isso aqui o texto é claro. A pergunta é: e essa primeira ressurreição? Ela é literal ou ela é simbólica também? Porque os amilenistas, em sua maioria, acreditam que essa ressurreição ela é simbólica. Ela está falando, então, do momento da conversão. Certo? Do momento em que, como se fala popularmente, nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Certo? Isso mesmo. Ok? Então, esta primeira ressurreição, deixa eu ver se ele bota aqui. Versículo 5, 25. Não é Apocalipse 5:10. Lá no início da sua carta, o apóstolo Paulo, acho que é o 3:21. Deixa eu ver se é o 3:21. Igreja de Esmirna. Vamos para a igreja de Esmirna. Acha a igreja de Esmirna. Me lembrei da igreja. Apóstolo Paulo, João aqui, né? Estou falando de Paulo. 2:8. Amém. 2:11. Vamos para o 2:11. Achei aqui. Para a igreja de Esmirna. Como é que diz o 2:11? Eu ouvido sou sobre o Espírito, diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá danos da segunda morte. Estes que participam da primeira ressurreição são os mesmos que não receberão o dano da segunda morte. João deixa isso claro. E é uma promessa feita à igreja de Esmirna, para que ela permaneça fiel. Não é? Dizendo o seguinte, olha, parece dizer o seguinte: vocês que são realmente salvos e que persistem na palavra da fé e não se deixam corromper, visto que Esmirna é uma das igrejas que não se corrompe, Esmirna e Filadélfia são as duas, né? Vocês receberão o dom de não ter a segunda morte. Por quê? Porque vocês já participaram da primeira ressurreição. Certo? E que primeira ressurreição é essa? É aquela que é representada, assim os amilenistas, certo? É aquela que é representada no batismo. Você morre, mergulhado, para nascer de novo.
como a nova criatura, que representa a nossa conversão. Morre para o mundo e nasce para Deus. É que isso que o apóstolo Paulo diz ali em Romanos 8. Que o batismo é o batismo em Cristo, porque a gente se associa a Cristo em sua morte e ressurreição. Não é? Beleza? É isso também o estar em Cristo. É participar através do ritual do batismo de coração e de uma vida renovada em sua morte e ressurreição. Certo? Então, para os amilenistas, então, esta primeira ressurreição, ok? Ela não é uma ressurreição corporal. É uma ressurreição também espiritual, falando da conversão, dizendo o quê? Ora, se a gente for traduzir, aqueles que são convertidos não participarão da segunda morte. Que segunda morte é essa? Não, a segunda morte. A morte espiritual. Não é? Vamos lá, ó. Vamos ver. 21, achei aqui agora, perguntando para vocês. Apocalipse. Apocalipse 21, finalzinho do versículo 8. Vamos ler o 8 inteiro. 21, 8. O que é a segunda morte para João? 21, 8. Leia para mim. 28. Isso. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que escape será do lago que arde, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O que é a segunda morte? Perdição eterna. Então, para os amilenistas, a maioria deles está dizendo o seguinte: olha, quem nasceu de novo não vai para o inferno. Simples assim. Não participará da segunda morte. Os que têm a carteirinha do capiroto, né? A associação ao capiroto. Isso. O que João diz aqui no versículo 8 que a gente acabou de ler. Por quê? Porque eles não foram, olha, eles não nasceram. Olha as atitudes deles. Tímidos. O que são tímidos? Minha mãe disse: você não pode ser tímido. Não tem nada a ver com timidez, certo? João está falando aqui em um momento de perseguição. O que é ser tímido no momento de perseguição? É ser covarde. É negar o nome do Senhor Jesus Cristo diante da perseguição. Certo? Beleza? Aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores. Ou seja, João faz idólatras, faz um conjunto de ações que não é típica do povo de Deus, porque não nasceram de novo. Né? Os bêbados, né? Os beberrões, certo? Beleza? Mentirosos, né? Ok? Esses é que estão destinados à segunda morte. Certo? Essa é a visão amilenista. Ok? E para a visão pré-tribulacionista, não, é a ressurreição mesmo no corpo, né? Ou seja, aqueles que foram mortos aqui na tribulação, né? Aqui, ó, eles vão ressuscitar mesmo para reinar com Jesus Cristo, certo? Aqui a igreja vai vir, eles vão ressuscitar, né? Saindo aqui da terra para reinar com Jesus Cristo. Ok? Vão ressuscitar em corpo mesmo, porque eles foram perseguidos durante a tribulação e foram mortos, certo? Né? E parece que tem tudo a ver com a passagem de 20, porque esses tímidos são esses mesmos aqui que são os mártires do capítulo 20. Como assim? Por que eles são mártires? Porque eles não são tímidos. Eles são mártires porque se eles fossem tímidos, eles não seriam mártires. Certo? Que permaneceram fiéis até a morte, como a gente já viu. Anunciando o evangelho, mesmo diante da perseguição. Certo? Amém? E o pós-milenista. Eita Jesus.
o pós-milenista, ele é literal também, viu? Ele acredita no reino literal. Não necessariamente de 1000 anos. Mas por que pós? Porque o reino vem aqui, ó, 1000 anos de reino. E depois é que Jesus Cristo volta. Depois do reino, é pós. Jesus Cristo volta depois do reino para estabelecer os novos céus e a nova terra. Para eles então, vai ter um momento na história, eles são literais, viu? Aqui é o reino literal, na terra. Ok? Terreno. Isso. Ok? Vai ter um momento na história da humanidade onde o Evangelho vai triunfar em todas as partes do mundo. E haverá um grande momento de paz, prosperidade e avanço por parte do homem. Ok? Beleza? Então, isto daqui, essa visão pós-milenista, por exemplo, quem é que gosta muito dessas visões pós-milenistas? Aqueles que acreditam que a raça humana, o ser humano, vai evoluir a tal ponto a estabelecer justiça em todos os lugares. Certo? Também bebe um pouco da... Né? Tem colegas meus, né? A gente é educador e tal, no ambiente de trabalho, que diz, não, é a educação que salva o mundo. Porque que ele é uma visão que pós-milenista. Ele acha que a tecnologia, a educação vai promover um bem-estar tão grande entre as pessoas, certo? Que vai trazer justiça para todos em um momento de paz. E quando esse ambiente já estiver estabelecido por um grande período de tempo, é depois disso que Jesus Cristo volta. Então, existe um preparo por parte da evolução humana, digamos assim, em sua justiça, em seu ambiente político, em sua tecnologia, na saúde, na educação e por aí vai, que vai permitir um momento de paz na terra e após isso Jesus Cristo voltar. Certo? Isso daí é a visão pós-milenista. Muito em voga antes da Primeira Guerra Mundial. Quando começou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os caras, muitos abandonaram essa ideia, né? Porque viram, mas não tem jeito para um homem não, né? A humanidade é ruim mesmo, né? O homem é ruim e se ele evoluir, ele evolui, né, a tecnologia para usar para maldade. Eu que sou da área tecnológica, a Bárbara deve saber também, né? Os grandes avanços tecnológicos que nós temos em termos computacionais vieram de guerras. Telefonia celular digital, guerra. Né? Internet. Quem inventou a internet lá foram os Estados Unidos. Era uma arma de guerra. Era uma arma do Pentágono para comunicação lá entre eles e... Por isso que é distribuído, porque se fosse atacado em um canto, tinha outro para substituir. Instrumento de guerra, para guerrear. Depois é que foi aberto para a comunidade. Certo? Não tem nada no mundo que faça avançar a tecnologia mais do que guerra. Por que você acha que os Estados Unidos vivem entrando em guerra? Vivem entrando em guerra. E é uma das nações mais avançadas tecnologicamente falando. Né? Amém? Não só os Estados Unidos, né? Outras nações. Certo? Mas o pós-milenismo acredita nisso. Ok? Ficou claro, meus irmãos? Os diferentes pontos de vista. Certo? São os três principais. O Scott McKnight, o Richard Bauman, não, a gente não precisa ficar discutindo isso daqui não, porque isso daqui é tudo simbólico. Esse reino só representa que Jesus Cristo vai reivindicar, Deus vai reivindicar o seu povo para si no final dos tempos.
né? E no final... Sim, aí o presbítero foi e falou um negócio interessante, né? Eu esqueci aqui, né? Para os amilenistas, este reino em que as pessoas... Não é só Jesus Cristo que reina, não, meus irmãos. Existe um conjunto de sacerdotes que reina com Cristo, que somos o povo de Deus. Mas para os amilenistas, eles encaram esse termo aqui, ó. Assentaram-se, versículo 4, e assentaram-se sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Esses mártires daquele período da tribulação, né, que eles morreram e estão nos céus reinando com Cristo. Estão entendendo? Assim como a gente viu lá no capítulo 7, se eu não me engano, uma multidão que ali no Monte Sião, não é? Após o mar de vidro, que seria do outro lado da realidade, né? O mundo celestial, como assim se fala, aonde existiam aqueles que foram mortos e foram martirizados durante a tribulação. Então, os amilenistas, a maioria deles acreditam que estes que reinam com Cristo participam do seu reino celestial. Por exemplo, quem está lá, neste momento, segundo eles, é Estevão. Neste momento, reinando com Cristo. Certo? E muitos outros que foram mortos por causa da palavra de Deus. Ok? Amém? Então, por ser um reino celestial, aqueles que morreram persistindo na palavra, que foram martirizados pelo Evangelho, estão reinando com Jesus Cristo lá nesse reino celestial. Sim, também. É interessante perceber que as pessoas fazem uma visão muito errada dos céus e da nova terra e dos novos céus também. As pessoas acham que a gente fica sem fazer nada, né? Um descanso. Não, se tem reinos, existem coisas para serem feitas. Né? Se tem governo, tem autoridade, existem coisas para serem organizadas. Aí, teve um negócio que eu fiquei... Jesus, eu acho que o presbítero se lembra. Um pastor chegou agora